Cordiais saudações ao docente Abílio, em especial ao querido ouvinte. Sinta-se cumprimentado. Eu chamo Lúcio Machava, sou estudante de curso de Contabilidade e Auditoria e venho, no âmbito da cadeira de Contabilidade Financeira 2, fazer o presente trabalho sobre as normas de contabilidade e de relato financeiro, em específico sobre a norma 24. Previsões, passivos contingentes e ativos contingentes. Sou estudante do Instituto Superior de Comunicação e Imagem de Moçambique. Bom, falar da norma 24, que são previsões, passivos contingentes e ativos contingentes, estabelece os critérios para o reconhecimento. Bom, esta norma estabelece o critério para o reconhecimento, para a mensuração e para a divulgação das previsões, tanto dos passivos contingentes como também dos ativos contingentes. Por sua vez, garantindo com que as demonstrações financeiras reflitam adequadamente as obrigações, os direitos potenciais da entidade. Bom, podemos aqui notar que temos 3 pontos, que são as previsões, passivos contingentes e ativos contingentes. Então, esta norma aqui vem nos garantir que as demonstrações financeiras reflitam adequadamente e de forma simples e explícita sobre as obrigações e os direitos potenciais da entidade. Agora vamos passar para a estrutura do presente trabalho. Bom, temos aqui presente o objetivo, o âmbito, a previsão e os passivos e ativos, os seus conceitos. Temos a mensuração, os passivos contingentes, os ativos contingentes, temos os seus conceitos, temos ainda a mensuração dos passivos e os seus exemplos, temos vários e assim continuando. Bom, o objetivo desta norma é de assegurar a aplicação de critérios de reconhecimento e bases de mensuração adequadas, tanto para as previsões, tanto como para os passivos contingentes e os ativos contingentes. Ainda aqui, o objetivo desta norma é que as previsões sejam reconhecidas quando existe uma obrigação presente e os passivos contingentes sejam divulgados quando apropriados, e ainda os ativos contingentes não sejam reconhecidos prematuramente. E por fim, o objetivo é que as demonstrações financeiras apresentem a informação fiável e prudente. Então, o objetivo desta norma aqui é entendermos como é que as coisas funcionam, como é que são reconhecidos, como é que são divulgados, como é que são apresentados nas demonstrações financeiras, em suma. Bom, esta norma é aplicada na contabilização de previsões, tanto como de passivos contingentes e ativos contingentes, com exceção dos que resultarem e contratos executórios, exceto quando o contrato é oneroso e os cobertos por uma outra norma. Ainda assim, esta norma aplica-se à contabilização de provisões, passivos contingentes e os ativos contingentes. Não se aplica a matérias tratadas especificamente por outras normas, como eu já havia explicado aqui, os cobertos por outra norma, como impostos sobre rendimentos, contratos de construção ou instrumentos financeiros. Bom, vamos agora falar sobre os passivos, as provisões de outros passivos. De nada vale nós queremos correr, mas se nós não sabemos o que estamos a tratar, qual é o significado do que nós estamos a fazer. Bom, as provisões podem ser distinguidas de outros passivos, como, por exemplo, contas a pagar, fornecedores e acréscimos de custos
pelo fato das primeiras se caracterizarem pela existência de incertezas quanto à data da ocorrência ou à quantia dos dispêndios futuros que serão necessários para liquidar as obrigações. Bom, as contas a pagar, como os fornecedores e acréscimos de custos, pelo fato das primeiras se caracterizarem pela existência de incertezas quanto à data da ocorrência ou à quantia de dispêndios futuros, que serão necessariamente para liquidação e obrigação. Temos muito bem, pelo contrário, existem contas a pagar como fornecedores passivos a pagar por bens ou serviços recebidos ou fornecidos que tenham sido faturados ou normalmente acordados com o fornecedor. Também temos a questão dos acréscimos de custos, que são passivos, que por sua vez a pagar por bens ou serviços recebidos ou fornecidos, mas que tenham sido pagos faturalmente ou formalmente acordados com o fornecedor, incluindo as quantias devidas a empregados. Bom, continuando de uma forma mais simples, as provisões, passivos contingentes e ativos contingentes, não se aplicam matérias tratadas especificamente por outras normas. Bom, vamos dar aqui o conceito de previsões de uma forma mais simples. Previsão é o prazo, é um passivo de prazo ou valor incerto. Vamos aqui um exemplo prático para entender esta tese. Bom, uma empresa vende produtos com garantia de 1 ano. Nós temos uma empresa vendendo produtos com garantia de 1 ano, um telefone, por exemplo. Mas com base na sua experiência passada, estima-se que gastará 100 mil meticais em prestações futuras. Neste caso, deve reconhecer uma previsão. Uma previsão é prever, é nós dizermos uma coisa incerta, é que nós, por exemplo, eu tenho uma casa e eu quero vender a minha casa, mas eu não sei se terá um comprador. Ou melhor, um comprador é uma pessoa que diz vai comprar, mas nós não sabemos se realmente ele vai comprar. Vamos passar para o próximo conceito, que é o passivo contingente. Bom, um passivo contingente é uma o passivo contingente é uma obrigação possível resultante de acontecimentos passados, ou melhor dizendo, cuja experiência poderá ser eventos futuros. Ou uma obrigação presente não é reconhecida porque não é provável a saída de recursos ou valor não pode ser estimado em fiabilidade. Melhor dizendo, o passivo contingente, nesse caso, uma obrigação possível, resulta de acontecimentos passados. Eu tenho uma obrigação agora que já vem, eu tenho uma conta a pagar que já vem do passado, mas porque ainda existir, nós consideramos um evento do futuro. Poderá ser do futuro se não ter pago. Mas a obrigação do presente, que não é reconhecida, quer dizer que não é provável a saída de recursos, o valor não pode ser estimado com fiabilidade isenta de erros. Então, aqui terá erros sim. Vamos dar um exemplo desta situação. Uma empresa está a ser processada em tribunal. Nós temos uma empresa, a Dogem, por exemplo, está a ser processada em tribunal. E os advogados consideram a perda apenas possível, mas não provável. Nós estamos a dizer que temos a perda, mas não temos nenhuma probabilidade. Neste caso, não se reconhece provisão, apenas se divulga o passivo contingente. Então, esse é um exemplo bem simples. Vamos agora falar dos ativos contingentes, até porque o nosso tema não termina nos passivos contingentes. Temos ainda aqui os ativos contingentes. O que seriam ativos contingentes se já temos passivos contingentes? O ativo contingente é um possível ativo proveniente de acontecimentos, sejam eles passados, cuja existência
depende da ocorrência de eventos futuros incertos, diferentes dos passivos contingentes, que são resultantes dos acontecimentos passados, cuja existência poderá ser retrospectiva dos futuros. Esta aqui fala dos eventos futuros incertos. Temos aqui um exemplo que uma empresa move uma ação judicial para receber uma indenização. Então, nós estamos dois exemplos, vamos mover uma ação porque alguém nos insultou ou houve uma difamação. Então, vamos mover um processo. Enquanto o ganho não for praticamente certo, trata-se de um ativo contingente. Porque está contido, nós não temos certeza, ainda não recebemos a coisa. Então, são eventos futuros incertos. Até que a causa seja dita, ganhamos, até aí não podemos dizer que estamos num bom caminho. Bom, vamos agora tratar sobre o reconhecimento. No âmbito do reconhecimento, a previsão deve ser reconhecida quando a entidade tem uma obrigação presente, nesse caso, legal ou construtiva. É resultado do acontecimento passado. É provável que uma saída de recursos que incorporaram benefícios econômicos será necessária para liquidar a obrigação. E pode ser feita com estimativa de viabilidade da quantia das obrigações. Então, para a previsão ser conhecida, nós primeiro temos que ter uma obrigação presente, nesse caso legal ou construtiva. E segundo, é provável que uma saída de recursos que incorporaram benefícios econômicos será necessária para liquidar a obrigação. E por fim, pode ser feita uma estimativa fiável da quantidade das obrigações. Se estas condições não forem satisfeitas cumulativamente, não podem ser reconhecidas como qualquer provisão. Temos ainda a obrigação presente. Nas atuações excepcionais, em que não é claro que se existe uma obrigação presente, presume-se que um acontecimento passado dá origem a uma obrigação presente. Tomando em consideração toda a informação possível, for mais provável a tal obrigação existir na habilidade de balanço do que não. Bom, nos acontecimentos passados, podemos notar que um acontecimento passado que conduz a uma obrigação presente é chamado um acontecimento que cria obrigações. E nas saídas de recursos de incorporação de benefícios econômicos, para que um passivo se qualifique para o reconhecimento, é necessário que exista não só uma obrigação presente, mas também a probabilidade de saída de recursos incorporarem. Bom, então, na estimativa de viabilidade das provisões, podemos notar a utilização das estimativas e componentes essenciais na preparação das demonstrações financeiras e não compromete a viabilidade. Isto seria especialmente verdade do caso da previsão, as quais na sua natureza não são incertas na maioria dos itens do balanço. Bom, seguindo aqui, temos aqui uma previsão é reconhecida quando verificam-se simultaneamente três condições. A seguir, uma obrigação presente pode ser legal ou contrato e construtiva, prática habitual da empresa. Neste caso, temos essa obrigação e deve ser legal por lei ou pelo contrato e deve ter uma construção, pode ser a prática habitual da empresa. 2. Temos é provável uma saída de recursos. Nesta situação, a empresa deve esperar pagar e sacrificar benefícios econômicos. 3. O valor por se estimar com a fiabilidade. Se não for possível emitir, não se reconhece a previsão.
Bom, agora vamos aqui falar da mensuração das previsões. Bom, a previsão deve ser mensurada pela melhor estimativa de gastos necessários para liquidar a sua obrigação. Então, temos que ver, olhar, perceber qual é o melhor gasto. Então, por exemplo básico, uma empresa estima que o custo de repartição ao abrigo de garantia será de 80 mil meticais. Então, a previsão será reconhecida como 80 mil meticais. Que essa aí é a nossa conhecimento. Bom, temos aqui exemplos de previsões. Temos as garantias de produto. São as vendas de equipamentos com garantia. Nós temos as garantias de produtos, então nós vamos ficar a garantia que temos um produto e que aqui pode haver uma garantia. Temos os processos judiciais. Quando a perda é razoável, é provável. Nesse caso, exemplo, é uma previsão. Temos a reestruturação de encerramento de partição ou de filiais. E, por fim, o desmantelamento de instalações, quando os custos futuros de remoção de equipamentos ou recuperação ambiental. Bom, temos as provisões por garantia. Temos um exemplo aqui das provisões por garantia. Primeiro, como eu disse, as provisões por garantia. Temos aqui o primeiro exemplo. Uma empresa deve uma mercadoria de 2 mil milhões de meticais, mas tem como base na experiência, estima-se o custo de 3% de garantia, porque ninguém está aqui a acreditar, já estamos a previsar. Então, o cálculo será de 2 milhões vezes 3%, que é igual a 60 mil. Então, a previsão será de 60 mil, debitando assim os gastos com previsão no valor de 60 mil e projetando os provisões por garantias no valor de 60 mil meticais. Mas também temos a reestruturação. O que é isso de reestruturação? A reestruturação é uma previsão para reestruturar, só é conhecida quando? Em que momento essa previsão pode ser conhecida? Ela é conhecida quando estamos em uma situação de conhecimento. Existe, por exemplo, existe um plano de forma detalhada e existe a entidade criou uma expectativa válida junto com as partes afetadas. Temos um exemplo aqui de uma fábrica. Indenizações aos trabalhadores. Então, quer dizer, essa previsão é para estruturar. Então, ela vai ajudar no encerramento de uma fábrica com os trabalhadores. Bom, nos passivos contingentes, podemos aqui analisar que não são conhecidos no balanço, mas são divulgados nas notas às demonstrações financeiras. Podemos aqui notar que uma ação judicial em que a empresa tenha menos 40% da probabilidade de perder, como a perda não é provável, não reconhece a previsão. Então, podemos simplesmente passar para os ativos contingentes. Os ativos contingentes não são reconhecidos no balanço, enquanto que os passivos contingentes também não são reconhecidos no balanço, mas por sua vez apenas são divulgados quando entra de benefícios econômicos e provável. Bom, vamos a um exemplo prático disso. Uma empresa aguarda uma indenização de uma seguradora, mas por sua vez não houver certeza suficiente, o valor não é conhecido como um ativo. Bom, revisão das previsões. As previsões podem ser revisadas em cada data de relato. Se a obrigação diminuir ou deixar de existir, a previsão deve deixar de ser reduzida ou revertida. Temos a previsão em sentido de 100 meticais e a nova estimativa são de 60 mil meticais. Então, 100 mil meticais menos 60 mil meticais, dando assim 30 mil meticais, que a empresa conseguiu revertir 30 mil meticais. Assim sendo, podemos aqui notar que nas previsões nós temos
riscos e incertezas que são, que são inevitáveis no envolvimento de muitos acontecimentos e circunstâncias que podem ser tomadas em consideração na determinação de melhor estimativa de provisões. Temos ainda o valor presente, que é o efeito temporal do dinheiro e é material. A quantia da provisão deve ser o valor presente dos dispêndios que se espera ser necessários para liquidar a obrigação. Bom, quanto à alienação gerada de ativos, os ganhos da alienação esperados de ativos não devem ser considerados na mensuração de uma provisão, mesmo que a alienação esteja diretamente ligada aos acontecimentos de substituição. Quando passamos por reembolso, espera-se que algum ou todo dispêndio necessário para liquidar as previsões seja por uma entidade. Em que momento há alteração nas previsões? As previsões devem ser revistadas no final de cada período contabilístico e sujeitas e ajustadas para refletir uma melhor estimativa corrente. Se deixar de ser provável que uma saída de recursos incorpora benefícios econômicos, é necessário para liquidar as obrigações. Provisões devem ser revertidas. Bom, em que momento a utilização das provisões? Uma provisão deve ser utilizada somente para o dispêndio, relativamente às quais as provisões foi inicialmente reconhecida. Bom, assim sim, vamos passar para o nosso caso prático. Quanto às divulgações antes, para a categoria de provisões, uma entidade deve divulgar a quantia no fim do período contabilístico. É importante ainda que divulgue sobre as provisões adicionais das constituídas no período de aumentos das provisões existentes e a quantia de utilização, isto é, suportados e debitados com as provisões durante o período. Podemos ainda notar que devemos divulgar sobre a natureza da provisão, valor contabilístico inicial e final. É muito importante termos isso em conta. Aumentos e redução ocorridos assim que é incertezas associadas, reembolso esperados, decisões dos passivos contingentes, descrição dos ativos contingentes. Bom, vamos agora passar para o nosso caso prático. Temos o seguinte caso prático. Uma empresa, num processo judicial, o montante reclamado é significativo e o processo está numa fase inicial. Embora os gestores estejam a defender energeticamente a sua posição, não é possível determinar o fecho do processo. Qual deve era o tratamento a dispensar a essa situação nas demonstrações financeiras? Bom, trata-se do passivo contingente. Primeiro porque nas notas as contas terá de ser divulgada as datas do processo judicial e de seguida as datas dos limites significativos. Podemos aqui incluir as datas de audição. É um resumo de informação, incluindo valores envolvidos. Há expectativas dos gestores e dos consultores legais sobre o desfecho dos processos. Caso não seja possível o valor evoluído ou avaliar o desfecho a esse a referir. Bom, agora vamos passar para o segundo caso prático.
Bom, primeiro temos as provisões por garantia. Bom, a empresa A Limitada vendeu produtos no valor de 5 mil meticais, 5 milhões de meticais durante o ano 2025. Com base nas experiências dos anos anteriores, estima-se que os custos de repartição ao abrigo da garantia correspondem a 2% das vendas. Primeiro, pretende-se o cálculo das previsões e efetuar o lançamento contabilístico. Primeiro, a resolução. Temos o cálculo de provisão, será 5 bilhões de meticais vezes 2% das previsões. Assim, temos 100 mil meticais, então a previsão são mil meticais. E o seu lançamento é de... E o seu lançamento fica da seguinte maneira. E continuando. Bom, em suma, sobre a norma 24, passivos, provisões, passivos contingentes e ativos contingentes, podemos notar que regula o conhecimento e as divulgações a divulgação e a obrigação e os direitos incertos. Ainda podemos notar que as previsões são reconhecidas quando existe uma obrigação presente, saída provável do recurso e estimativa fiável. E ainda pode notar que os passivos contingentes não são reconhecidos apenas pelas divulgações, mas ainda podemos ver que os ativos contingentes não são também reconhecidos não são reconhecidos até que entrem nos benefícios econômicos, seja praticamente certo. E as provisões podem ser revistas regularmente. E o objetivo desta norma é garantir que há prudência e a viabilidade nas demonstrações financeiras. Antes de quero agradecer pela atenção dispensada. Espero que tenha gostado e até a próxima. Beijo!